Caros ouvintes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Extermina Heresias 10. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a cultura do analfabetismo bíblico. Antes de iniciarmos esse vídeo, peço para você encarecidamente que pegue a sua Bíblia, pegue papel e caneta e faça todas as anotações dos versículos que eu vou mostrar aqui para vocês e vejam se aquilo que está sendo pregado aqui neste vídeo está de acordo com a Bíblia. Antes de entrar neste tema do orgulho do analfabetismo bíblico, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E eu vou abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, para ler com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e vamos ler apenas o versículo 11. Eu deixei o versículo aqui no topo. Estou até marcando aqui para vocês lerem. Ora, estes foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então veja que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Bereia, o povo de Bereia de bom grado recebeu a palavra de Deus, conforme diz aqui o versículo 11, e o povo de Bereia também examinava nas Escrituras para ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando estava de acordo com as Escrituras. Então, os cristãos, nós cristãos, quando ouvimos qualquer pregação, qualquer ensinamento, devemos questionar e conferir se esses ensinamentos, se esta pregação está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com a Bíblia. É isto que a Bíblia ensina. Você aprende erradamente na religião que aquilo que você escuta do púlpito, você não pode questionar. Porque aquele homem que está ali no púlpito, ele se considera a boca de Deus ou se considera o próprio Deus. E então, aquele homem que está ali em cima do púlpito, ele cria um terror psicológico na vida da pessoa, dizendo se você questionar aquela pregação, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Isso é mentira. A Bíblia ensina que nós devemos questionar pregadores, sim. Olha aqui o texto de Atos dos Apóstolos. O povo de Bereia, ele questionaram Paulo, questionou o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou e eles foram conferir na Bíblia, nas Escrituras. Na época não existia Novo e Velho Testamento. Na época era só o Pentateuco e a Taná, que eram os profetas, que era chamado de Escrituras. Então a Bíblia do Antigo Testamento era isso. Então aquilo que Paulo pregava, o povo de Bereia ia nas Escrituras conferir se aquilo que Paulo pregou era verdade. E eu não vou ficar só nesse versículo não, vou mostrar outros textos aqui para vocês verem que este negócio de não questionar pregador, isso é balela, isso é mentira, isto é heresia. Isto é ensinamento de Satanás. Nós temos que questionar pregadores, sim. Inclusive, eu estou pedindo para vocês me questionar se aquilo que eu estou pregando está de acordo com a Bíblia ou não. Abra sua Bíblia agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Vou passar o dedo aqui, ó. Vocês estão vendo aí a marca sobre o versículo. A marca sobre o versículo 1 Coríntios 14, versículo 29. O versículo está aí no topo, que diz assim: falem 2 ou 3 profetas e os outros os julguem. O próprio apóstolo Paulo, ele está dando autonomia para o povo julgar e questionar toda a profecia que for dita na igreja, no meio da igreja. Na igreja eu me refiro a pessoas, não estou me referindo a templo, local, que na época de Paulo nem existia, no primeiro século. Então Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, que toda profecia tem que ser julgada. Toda profecia tem que ser questionada. E por isso que eu estou pedindo aqui para vocês, me questionem e veja
se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando a mentira para vocês. E é muito simples de vocês saber. Se aquilo que eu estiver pregando, vocês compararem na Bíblia e vocês verem que não está de acordo, então eu estou mentindo. Mas aquilo que eu estiver pregando e estiver de acordo com a Bíblia, então isso significa que eu estou pregando a verdade. É a coisa mais fácil do mundo você identificar um verdadeiro de um falso profeta. O falso profeta, ele prega aquilo que não está na Bíblia e coloca um terror psicológico no meio das pessoas para não ser questionado. Ele se coloca como Deus ou como o próprio Jesus Cristo mesmo na frente das pessoas. E o verdadeiro profeta não. O verdadeiro profeta, ele é humilde, ele quer ser questionado e aquilo que ele prega, ele prova que está de acordo com as Escrituras. Essa é a diferença do verdadeiro para o falso profeta. Vamos aqui para mais um versículo para encerrar essa parte e darmos início ao tema desse vídeo. Agora, só para encerrar essa parte, abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, e vamos ler apenas o versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Vou passar o dedo aqui no versículo. Vocês estão vendo a marca aí no versículo que nós vamos ler. Diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O apóstolo João está dizendo aqui que no primeiro século já tinha muitos falsos profetas. Isso no primeiro século. Imagina no século 21. Imagina 21 séculos depois. O que não tem de falso profeta no nosso meio hoje. E o apóstolo o apóstolo João está dizendo assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai os espíritos. O que significa provar os espíritos? Significa questionar. Questione os espíritos. Questione as pregações de palavra. Questionem as profecias. Questionem as revelações. Questionem as visões. E veja se esta está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus ou não. Toda revelação, toda visão, toda profecia que não está de acordo com a Bíblia, esse espírito não é de Deus. Ou é carne ou é o diabo. Aprenda hoje a diferenciar um verdadeiro de um falso profeta. Aquele que prega coisas que não está na Bíblia, ou ele prega pela carne ou ele prega pelo diabo. Aquele que prega pelo Espírito Santo de Deus, ele prega somente o que está na Bíblia. Ele não vai além da Bíblia. Então o apóstolo João está dizendo aqui: questionai, provai, julgai. Significa a mesma coisa. Então veja que na Bíblia eu estou provando para vocês que a Bíblia ensina a questionar os profetas. Mas esses profetas do século 21, esses falsos profetas que prestarão conta a Deus, esses falsos profetas, eles se colocam como o próprio Deus e ainda prega contra o povo para não ser questionado. Ainda ensina para o povo de forma mentirosa que o povo que estiver questionando eles vão morrer, vão receber maldições, porque estão questionando o Espírito Santo de Deus. Isto é mentira. Agora vamos para o nosso tema. E o tema do nosso vídeo é o orgulho do analfabetismo bíblico. O que é o orgulho do analfabetismo bíblico? O orgulho do analfabetismo bíblico é aquele irmão, que se orgulha de não conhecer a Bíblia, que se orgulha de não ter estudado Bíblia, de não ter feito teologia, se orgulha disso e diz que tudo aquilo que ele prega é por revelação e tem esse orgulho besta de não conhecer a Bíblia. Então nós vamos para a Bíblia e vamos ver se esse conceito é certo ou se é errado. Por outro lado, nós temos pessoas orgulhosas que fazem teologia, se orgulham de conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de saber grego, de saber hebraico, de saber Pentateuco, de saber Midrash, de saber hermenêutica, de saber exegese, a
própria Bíblia também diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então essas pessoas ficam orgulhosas por terem muito conhecimento, né? E termina caindo no pecado do orgulho também. Então nós temos uma espada de dois gumes. De um lado, nós temos pessoas com conhecimento orgulhosas, pessoas com conhecimento bíblico com orgulho, e do outro lado, nós temos pessoas sem conhecimento bíblico e com orgulho. Tá? Todos os dois é errado. Vamos ler aqui o que diz no livro de Provérbios, capítulo 6. Abra na sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Essas 6 coisas aborrecem o Senhor, a 7ª sua alma abomina. Versículo 17. Olhos altivos. Tô passando a bolinha aqui, ó. Olhos altivos. Olhos altivos significa pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, pessoas que se acham melhores do que as outras. E como eu falei para vocês, nós temos uma espada de dois gumes. Temos pessoas que se acham melhores do que as outras por conhecer teologia, conhecer a Bíblia na sua profundidade. E por outro lado, do outro lado dessa espada, nós temos pessoas que se orgulham do analfabetismo bíblico e se acham melhor do que outras pessoas porque são analfabetos bíblicos e se orgulha de ser analfabeto bíblico e diz que o Espírito Santo de Deus se usa dele porque ele é analfabeto e cai no pecado, no maldito pecado do orgulho do mesmo jeito. Né? Então nós vemos aqui em Provérbios capítulo 6 que Deus aborrece o orgulho. Então se você é orgulhoso porque conhece a Bíblia, você está em falta perante Deus, está num pecado gravíssimo, que é o pecado do orgulho, da soberba. É um pecado gravíssimo. É um pecado pior do que adultério, pior do que fornicação, pior do que a mentira. Porque foi o pecado que, segundo alguns interpretam lá no texto de Ezequiel, transformou o príncipe das trevas no príncipe da luz. O orgulho que derrubou Satanás, segundo a visão de alguns teólogos. Está escrito lá no livro de Ezequiel. Transformou o príncipe da luz no príncipe das trevas. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa cultura do analfabetismo bíblico no meio pentecostal. Vamos ver o que é que a Bíblia fala. Vamos ver o que Jesus fala. Vamos lá, vamos para o texto. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então aqui Jesus diz que é um erro não conhecer as Escrituras. Jesus não está dizendo aqui que você tem que ser analfabeto bíblico para pregar. A verdade é que se você se orgulha de ser um analfabeto bíblico, você só prega besteira, só prega heresia, só prega coisas da mente, coisas que não edificam, coisas que não transformam. Um evangelho falso, superficial. Jesus Cristo está dizendo que o homem erra em não examinar as Escrituras. Também Jesus não está dizendo aqui que é para fazer teologia, mas Jesus está dizendo aqui que é para você conhecer as Escrituras. Você tem que conhecer a Bíblia. Agora abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, né? No versículo 39. Versículo 39 que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então aqui Jesus dá uma ordem. Jesus aqui dá uma ordem para examinar as Escrituras. Em Mateus capítulo 22, Jesus diz que o homem erra em não examinar as Escrituras. E aqui, em João 5,39, Jesus diz que tem que examinar as Escrituras. Jesus não está dizendo aqui que é para ser analfabeto bíblico. Jesus não está dizendo aqui, não lê a Bíblia que eu vou te revelar tudo. Jesus não está dizendo isso. Então esse orgulho de vocês que se orgulham do analfabetismo bíblico, né, vocês estão contra a palavra de Jesus, porque quem falou foi o próprio Jesus para conhecer as Escrituras, para examinar. Agora vamos ver o que Paulo fala em relação ao conhecimento bíblico. Abra sua Bíblia agora em 1 Timóteo capítulo 4. Né, Paulo diz assim: persiste em ler. Persiste em ler, exortar. Estou marcando aqui, ensinar até que eu vá. Então o apóstolo Paulo está pedindo aqui para Timóteo
para que Timóteo ficasse sempre lendo a Bíblia, sempre ensinando e exortando a igreja através da leitura da Bíblia. Paulo não mandou Timóteo ser analfabeto bíblico aqui. Paulo não mandou. Vamos para outros textos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ó: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Para você manejar a palavra que é a Bíblia, você tem que ler. Então o apóstolo ensinou aqui a Timóteo a se apresentar como obreiro aprovado, que sabe manejar a palavra, sabe manejar a Bíblia, tem precisão naquilo que está dizendo, que tem convicção nas Escrituras, naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele está pregando. Paulo não mandou ser analfabeto bíblico aqui. Tito capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, a quais convém tapar a boca. Né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui a Tito que os presbíteros aqui do primeiro século, eles tinham que ser homens preparados na palavra, preparados nas escrituras, tanto para convencer com a sã doutrina, para convencer os contradizentes e tapar a boca dos contradizentes. Né? Para você ter essa condição de convencer os contradizentes, você tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a Bíblia. Paulo não está escrevendo aqui para Tito para que os presbíteros fossem analfabeto bíblico. Vamos para outros textos. 2 Timóteo capítulo 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo está dizendo aqui a Timóteo que todo ensinamento tem que ser através das escrituras. Paulo não está dizendo aqui, ó, seja um analfabeto bíblico e tudo que você pregar vai ser por revelação. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo aqui que a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir e instruir para justiça. E no versículo 17, que eu não coloquei aqui, diz assim, para que o homem de Deus seja instruído perfeitamente. Deixa eu abrir aqui esse versículo aqui, ó. Olha aqui, ó. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então o homem de Deus só pode ser instruído através da Bíblia, da palavra. Toda pregação tem que ter palavra, Bíblia, base bíblica, nada fora da Bíblia. Paulo não disse aqui que tem que ser analfabeto bíblico para poder ensinar e instruir na palavra. Já mostrei aqui todos os textos aqui para você, agora resta a vocês conferirem na Bíblia. Ou vocês escolhem, ou vocês ficam com a Bíblia, ou vocês continuam acreditando em falsos profetas mentirosos que só querem se vangloriar perante vocês. Agora, para encerrar o meu vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês que o conhecimento é muito importante. É muito importante. Por isso que eu faço questão de estar lendo o livro de Provérbios. Né? O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, em um mês você lê o livro todo. Aí no próximo mês você continua o livro de Provérbios de novo. Né? Eu leio toda a Bíblia, mas eu dou grande importância ao livro de Provérbios, que é um livro muito bom. Né? Se você ler 2 capítulos por dia no livro de Provérbios, em 15 dias você termina o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios ele nos traz um conhecimento muito grande. Então é muito importante nós estarmos lendo o livro de Provérbios. E para encerrar aqui meu vídeo, eu quero ler aqui o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Né? Um texto conhecido, né? Um texto bastante conhecido para aquele que conhece mais a palavra e um texto muito importante também. Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, conhecimento nós só recebemos
através da leitura da palavra, através da oração. O conhecimento vem através disso. Conhecimento não vem para quem é preguiçoso. Conhecimento não vem para quem não estuda. Conhecimento não vem para aquele que não busca. Então foi isso que destruiu, o povo de Israel, quando Oséias profetizou isso aqui. E é isso que destrói, o povo que se encontra no meio evangélico hoje. O povo que não conhece a Bíblia, não conhece as Escrituras. Destrói as suas vidas. É a sua vida física, através da sua saúde. Destrói seus casamentos porque não tem conhecimento. Destrói as suas vidas profissionalmente, destrói as suas famílias porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. Eu já mostrei aqui todos os versículos, alguns versículos para vocês, que só a Bíblia nos traz conhecimento. Somente a Bíblia nos traz conhecimento. Então leia a Bíblia, ore, peça a Deus conhecimento, como diz lá no livro de Tiago. Aquele que tem falta de conhecimento, peça a Deus, que Deus dá o conhecimento, Deus dá a sabedoria sem lançar em rosto. Então tá certo? Esse aqui é meu vídeo de hoje. Peço encarecidamente para que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que pessoas se libertem da escravidão, da ignorância. Abrace a palavra, abrace a Bíblia, abrace o amor de Deus. Todos os textos que eu mostrei para vocês foi ensinado por Jesus Cristo, pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo João. Tudo com base bíblica. Então aqui, este é meu vídeo de hoje. Fiquem na paz.